Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a MC Melody. Que o pai dela tá postando um monte de vídeo todo revoltadinho, falando assim que as pessoas tá tudo denunciando as páginas dele, tá falando que tá rolando processo aí com não sei quem, o vereador, sei lá de onde. Mas ele tá certo em uma coisa, que não tem só a Melody que tá aí cantando funk, tem MC Pedrinho, tem MC Brinquedo, tem MC Pequena, tem mais um monte de gente. Um monte de criança, aliás, né? A gente só tá falando isso porque a gente tá indignado com esses negócios aí. A gente não pode só falar da Melody, sim, mas só falar da Melody, mas a gente pode falar das outras crianças que também, né, cantam funk, rebolam a bunda, parece não sei o que, depois aparece grávida em casa e diz o pai da Melody que dá educação pra filha dela. Se tivesse dado educação, ela não estaria rebolando a bunda pra um monte de estranhos que podem estuprar essa garota. Verdade. Então, e ele tava fazendo show lá, não sei aonde, porque tava falando bem todo mundo. Tão gostando da novinha aí? Mandando a filha dela fazer quadradinho de 4. Aí o quadradinho de 4 vai ser um monte de menino, ó, na bunda dela. Até 2 minutos, né? Aí, gente, a gente só queria falar isso. Nós não vamos parar até o pai da Melody ser preso. Ser preso não, gente. Tipo assim, porque isso é uma pouca vergonha, uma falta de vergonha, né? Porque fazer isso com a filha, isso não é legal. Só falo isso. Tem um monte de gente falando um monte de coisa dela. Ela tem que viver a infância, gente. É uma infância perdida do que ela tá fazendo. Eu preferia que ela... Eu não tenho que preferir nada, mas eu preferia que ela ficasse fazendo as coisas dela, brincasse de boneca e tudo mais, tá? Beijão. Agora nós vamos falar sobre outro assunto. Oi, gente, a gente tá aqui pra falar de outro assunto, não é mais sobre ficar falando da Melody, fala mais dos funkeiros, das funkeiras. Hoje agora a gente tá falando de um outro assunto que é super importante, mas quase ninguém acredita nisso, né? E o que eu saiba, que já me falaram que tá escrito na Bíblia também. Não sei se vocês vão querer ouvir isso, porque falam de Deus ou falam de não sei onde, isso. Mas então, isso não pode acontecer, né? E no caso que isso pode até acontecer antes de Jesus voltar, né? Ou depois. Agora eu vou falar um pouquinho. A gente vai falar sobre o microchip, o símbolo da besta, 666. Que é 666. O número da besta, ou a marca da besta, é de acordo com a tradição cristã. O número corresponde ao sinal da besta. Os manuscritos gregos, na realidade, cópias de um protótipo que outros discutem a originalidade, foi escrito em hebraico. Escreverão a frase como 666 em forma numérica grega, ou algumas vezes como 666 por extenso. O texto grego de Codex Alexandrinus do Novo Testamento recita cópia não sei que, não sei que, não sei que, não sei que, não sei que. Que é algumas coisas aí que, como a gente tá no Wikipedia, né, então a gente tá lendo aqui. A gente vai falar agora um pouco da profecia, que está se cumprindo já no planeta Terra e no mundo. Quem acredita, acredita. Quem não acredita, não acredita. Eu sou da igreja. Sou da igreja Maranata. A gente, tipo assim, a nossa igreja não adora espíritos, né? Espírito, tipo assim, a nossa igreja não adora estátuas, coisas assim. Mas eu não vim aqui pra falar de religião ou não. Vim falar sobre o microchip. O microchip, o símbolo da besta, que é o 666. A tradução da tal profecia para o português seria: e faz que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto o sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que tiverem o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número do homem e o número é 666. Então, gente, bom, esse número 666, né? Então, como vocês conhecem, né, que é o 666, como eu já disse, eu acredito, me falaram que tá na Bíblia. Então, não tá especificamente falando do microchip, mas tá falando das profecias. Também. A gente tá falando... a gente vai passar um pouquinho do tempo que a gente tinha pra poder falar sobre isso, porque nós temos vários assuntos pra poder falar. Mas a gente vai continuar falando disso. Só esperem um minutinho. Tchau.
Oi, gente, nós voltamos, né? Agora nós vamos falar sobre um pouco sobre a novela Babilônia que tá passando, né? A Babilônia. Todo mundo sabe o que significa Babilônia, né? Tá bem Na cara. E é muito sofrimento, né? Pra essas coisas. E só tem chororô, só tem sofrimento nessa novela, então... Nós vamos falar um pouco, nós vamos resumir tudo que eu vou falar pela minha Bíblia aqui, ó. Bíblia Sagrada. A Bíblia dela é rosa. É chique, menina, né? Aham, chique. É, menina chique, viu? Rosa. Ó, a queda da Babilônia, a visão do grande da grande prostituta, assentada sobre a besta. Tem que ler um pouco, tipo assim, você tem que parar umas voltas, porque isso é muito rápido. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, que habitam na terra, se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Gente, aqui tá, eu tô lendo muito rápido porque eu tenho que falar. Aí, eu vou só falar um pouquinho pra vocês, no resumo. Prostituição. Prostituição é tipo aquelas as pessoas falam que é só as pessoas que ficam aí na rua pedindo, pagando, para as pessoas pagarem, para elas poderem, Né? Vocês sabem. Nossa, e se embebedar é você beber muito, muito, muito. E sujar sua pele, sua carne por dentro, pela parte espiritual. Aí agora a minha amiga aqui, Luara, vai ler um pouquinho sobre a queda da Babilônia, Lamentações sobre a Terra. Lê do 1 até o 3. A queda de Babilônia, Lamentações sobre a terra. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo, Caiu, caiu, a grande Babilônia se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Então, pessoal, a gente estava falando um pouquinho sobre a queda da Babilônia. A queda da Babilônia quer dizer, tipo, eu não sei muito bem, porque eu sou criança ainda e não sei. Gente, só sei algumas coisas, porque eu posso até falar que eu sou adolescente, mas sou adolescente só pela idade mesmo. Mas, olha, a queda da Babilônia tá junto com a volta do Senhor. Porque com a volta do Senhor vem o juízo final. Muitas coisas. Vem muitas coisas que eu não consigo explicar, porque é bem difícil. Tem até o louvor da minha igreja que fala que as pessoas não vão mais se falar quando Jesus estiver voltando, que as horas vão estar passando e o coração vai se esfriar, ninguém mais vai se falar. Igual, vocês estão vendo essas pessoas que estão morrendo por aí? Tá tendo terremoto, maremoto, sei lá mais o que, sei lá mais o que. Então, isso é coisa da Bíblia, é profético, que tá acontecendo por causa do final do mundo. As pessoas ficam falando assim que tem hora marcada pro final do mundo. Não tem, ninguém sabe a hora, nem o dia, nem nada, nem o mês, nem o ano, ninguém. Só Deus. Só Deus sabe. E eu, Ana Beatriz Antônio Rodrigues, eu não xingava quando eu era menor. Eu tinha 7 anos, eu não xingava. Eu tava na escola, Orlandina de Almeida Lucas, sei lá. Aí, eu tava na escola, ok. Aí, quando eu fiz 9 anos, eu acho que eu falei a primeira palavra xingamento. Foi porra. Comecei a falar isso. P-O-R-R-A. Isso. E minhas amigas da escola, que eu nem considero mais como amigo, porque falou isso. Falaram, bateram palmo pra mim, que eu tava xingando. Eu nem sabia, não entendia nada disso. Aí, agora que eu tô ouvindo falar de Deus mais, mas eu nasci na igreja. Não nasci na igreja de minha mãe ter metido na igreja. Eu nasci na igreja aprendendo sobre as coisas de Deus. Mas eu não tenho entendimento suficiente. Mas que eu posso falar que eu tenho temor de Deus, eu tenho pra poder falar. Igual, se vocês já ouviram falar dos dons espirituais, línguas estranhas, dons de cura, sei lá. Eu fui na igreja faz tempo, acho que foi em 2013. Eu fui na igreja, aí os obreiros oraram por mim
E falaram bem assim que o Senhor ia me conceder dor de cura e mais uns negócios lá, que eu esqueci. Quer me dar um livramento de morte também. Aí tá bom, eu tô esperando até hoje. E por que será que isso não aconteceu ainda? Por causa que cada coisa tem um tempo de Deus. Eu tô falando isso só pra dar um exemplo, igual da volta de Deus. Cada coisa tem seu tempo. É verdade, gente. Então, Agora, gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Nós vamos encerrar. Glória, você quer falar alguma coisa? não, eu só quero avisar mesmo que isso foi de coração da gente, né? E também a gente veio falar muitas coisas, né? Então, já deu 10 minutos e Vai dar 11. então, né? E a gente veio falar sobre funk, sobre o negócio do microchip, sobre o negócio da Bíblia, né? Da profecia. Então, isso ninguém sabe mesmo, ninguém sabe corretamente, né? O dia, o ano, o mês, a data. Tudo é só por Deus mesmo, e só Deus sabe. Eu tenho fé, nós temos Deus no coração, e a gente estava lendo Apocalipse, como vocês viram, né? Então, não vejam Babilônia também, para dar um fica dica, né? Que é o hashtag fica dica. Não vejam Babilônia, que isso traz mais infelicidade para dentro da sua casa. Traz o Satanás para sua casa, sem querer falar o nome dele. Mas é certo que todo mundo já sabe que isso não é contágio. Então tá bom, pessoal. Um beijão e se inscrevam e comentem no nosso canal. Agora, pela frente, nós não vamos mais dançar, postar coisas no nosso canal. Nós tínhamos um canal que era o Grupo Zeyut. Agora nós vamos criar outro, que vai ter outro nome. Que vai ser Falando um pouco sobre Deus. Então, vocês vão poder acessar nossos negócios. Então, se inscrevam no nosso canal. Beijo. Por favor, Curtam e comentam. um big beijo para vocês. E fiquem com Deus. Tchau.